Hoje eu tenho um convidado muito especial. Minha pergunta é: o que você pode aprender com um dos mais influentes do Brasil? Estava na Forbes 30. Ele começou como corretor, tem 27 anos, é mágico, hipnoterapeuta e eu tô com Pyong Lee. Opa, Pyong, olá, pra onde eu olho? pras câmeras, meu querido. Tem várias. Mais acostumado que eu, meu primeiro programa. Eita, que responsabilidade, hein? Por que você jogou isso pra cima de mim? Queria pegar um dos mais influentes Então. pra começar. Obrigado pelo carinho. Obrigado, que honra estar aqui, inaugurar, né, o programa, o canal. E tô muito feliz com o convite. Obrigado. Queria que você começasse tirando a dúvida dos 3 mitos da hipnose. Mitos da hipnose, ó. Os preconceitos que a maioria tem, né? Eu falo que na verdade são 4. Tem 3, aí eu incluí um, que é uma coisa, mais uma curiosidade. Muita gente confunde hipnose com espiritualidade, acho que é coisa do demônio. Então pergunta pra mim, fala assim, hipnose não é coisa do capeta? Eu falo, não tem nada a ver com isso, é uma ciência da mente humana. E as 3 principais são se hipnose é para todo mundo, do jeito que eles assistem nos vídeos, se todo mundo pode ser hipnotizado. Eu falo que todo mundo pode a partir do momento que quer e segue as instruções. Segundo, as pessoas falam assim, mas tenho medo de ficar preso, de não voltar. Aí eu falo, não vai voltar, porque não vai para lugar nenhum. Na hipnose a galera acha que vai para Nárnia, vai acontecer alguma coisa, fogo de artifício, ver unicórnios. A pessoa não fica presa, nem dormir ela dorme. As pessoas falam, nossa, na hipnose dormiu. Não dorme, fecha os olhos, relaxa, acessa um estado diferente, mas ouve o tempo inteiro. Aí a gente vai para a última dúvida, que é, eu tenho medo de contar meus segredos, contar a senha do banco. Aí eu já vejo, o cara é rico, o cara tá com medo de contar a senha do banco. Essa eu quero saber. Essa eu quero saber. A pessoa tem medo de fazer alguma coisa contra a vontade. Aí eu falo, não faz sentido. Se a pessoa tá ouvindo o tempo inteiro, não faz sentido que eu fale, vai todo mundo, agora fica pelado e corre no meio da Avenida Paulista. Ou eu falo, sobe no prédio e pula. A pessoa tá ouvindo, a pessoa vai abrir o olho, me dar um soco na cara, ou vai quebrar ali a sugestão. Então, são os 3 mitos. Hipnose é uma ciência, hoje comprovado cientificamente, processos de reprogramação, de terapia. É basicamente isso. E como é que você descobriu essa tua habilidade e por que você entrou nessa nova área da sua vida, na hipnose? Foi por curiosidade, na verdade. Quando eu estava fazendo o canal do YouTube, comecei o canal do YouTube, estava com a mágica, entretenimento, humor, e aí surgiu uma oportunidade de fazer uma publicidade para uma empresa do filme Truque de Mestre. Já viu o filme? Já. Truque de Mestre. E aí eu vi o filme, cara. mágica e hipnose. Aí eu vi o filme e falei, eu sou mágico, sei fazer as mágicas, vou executar as mágicas que eu vi no filme. Mas hipnose, eu tinha mesmo preconceito, mesma dúvida que todo mundo fala assim, hipnose. Aquele negócio do filme é besteira. Mas eu conhecia um amigo também, que foi meu primeiro professor, e falei, vou convidar ele, vai que... Aí convidei ele pra fazer, aí ele começou a hipnotizar um monte de gente na Paulista, assim, passando na rua, qualquer um. Aí eu falei, cara, tem que se combinar, não é possível. Aí passando ali, qualquer idade, qualquer hora, um grupo de pessoas, não hipnotizou só um, aí depois o outro, depois o outro, depois... Eu falei, cara, tem alguma coisa esquisita nesse negócio chamado hipnose. Aí eu falei, quero aprender. Aí eu cutuquei ele e falei assim, me ensina. Aí ele falou assim, não aprendi de qualquer jeito. No meio da Paulista? No meio da Paulista, eu falei assim, me ensina isso aqui, o que tá acontecendo aqui, como é que faz? Aí ele falou assim, ano que vem vai ter um curso presencial e tal, e aí eu vou te convidar para você vir aprender. Então vem aprender direitinho, completo, em vez de querer fazer meia boca. Aí eu falei, tá bom. Aí eu esperei até dia 20, eu lembro que eram os 2 últimos dias de fevereiro. E foi o primeiro treinamento imersivo de 10 horas por dia que eu fiz. Eu não tinha esse costume. Então 2016, dia 27 e 28 de fevereiro, provavelmente, porque 29 é quando é o ano bissexto, é isso? Tem 29, né? Então foi 27 e 28 de fevereiro de 2016, meu primeiro treinamento de hipnose, que eu fui aprender. Mas foi para aprender o quê? Foram 2 dias para aprender o processo, as técnicas, só que para mim era tudo aquela brincadeira. Já viu o vídeo, né, com os artistas, um ou outro ali, tudo parece uma brincadeira. E para mim o objetivo era esse, só aprender e entender. E aí no último dia, no segundo dia no caso, ele falou assim, agora eu vou mostrar pra vocês pra que serve a hipnoterapia, a hipnose clínica. Falei, como assim hipnose clínica? Você tava até ali só indo pela brincadeira. Na verdade, curiosidade, aprender. E aí ele falou assim, tem algum voluntário, tem alguém dos alunos que tem alguma dificuldade, algum problema que atrapalha a vida, seja ansiedade, crise de ansiedade, depressão, fobia social, blá, blá. Aí tinha um lá com baixa autoestima, acho que era crise de ansiedade. Ele falou, vem cá. Ele sentou, começou a fazer terapia. Começou a fazer, usou técnicas de hipnose, hipnoterapia. Em 2 horas o cara tava zerado.
Aí ferrou. porque minha cabeça fez assim, ó. Puf, sabe quando explode assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Assim. E aí eu falei, cara, eu preciso, virou uma necessidade, né? Aí eu falei, cara, eu vou entender melhor, mergulhar nesse universo que eu tô fascinado. Não é possível. O cara tava com um problema, depois de 2 horas, tava zerado. Como assim? Aí eu fiz todos os treinamentos que eu encontrei pela frente. Aí fui devorando, virei o viciado, assim, o maníaco dos treinamentos. Ah, tem treinamento? Não, 8 dias imersivo, 10 horas por dia. Não, vou fazer. Ah, é 22 dias aí pra fazer 3 treinamentos. Vou fazer direto. Então eu comecei a fazer tudo que era desenvolvimento humano. Então, hipnose clínica, hipnose ericksoniana, hipnose clássica, hipnoterapia, tudo que tinha. E depois eu fui atrás vamos ver outras ferramentas que estão fazendo. Ah, coaching, vou fazer, fiz. Aí, programação neurolinguística. Ah, vamos ver, vou fazer. Aí depois eu descobri que a programação neurolinguística nasceu da hipnose e da neurociência. Então, fui pesquisando tudo. Até hoje eu fiz 11 treinamentos de hipnose. Uau! 11 internacionais, nacionais. Eu fui em 2016 nos Estados Unidos conhecer como eu diria, o Albert Einstein da hipnose, o Steve Jobs da hipnose, que infelizmente faleceu em 2017. Então fui lá na última chance, assim, falei, vou, não vou, que na época eu não tinha condições de pagar passagem e tal. Falei, vou, vai que eu perco essa oportunidade. Aí fui lá conhecer o maior especialista, hoje considerado, e fora ele, tinha os amigos e colegas dele, um que trabalhou com 40 anos com hipnoterapia e câncer, então o Stephen Park, eu tive a oportunidade de conhecer e conversar horas com ele, o Ron Eslinger, de controle de dor, tratamento de dor crônica. E aí esses caras, então gênios da humanidade antes. E infelizmente os 2 acho que os 3 faleceram em 2017. É que já tinha bastante idade. Então tive esse privilégio. E aí depois fiquei o maníaco. Comecei a dar curso já muito cedo também. Em 2017, janeiro, comecei a dar curso. Então, você aprendeu em 2016, começou a dar curso em 2017. Justamente porque como eu passei por todo esse processo de hipnotizar artista, um por um, eu criei uma metodologia, um protocolo, que eu chamo de identidade hipnótica, que eu ensino hoje, que ninguém desenvolveu, ninguém foi obrigado a desenvolver. Porque antes a hipnose era, hipnotiza ali um grupo, foi bem, não foi, esse não consegue, esse não pode, pegar só o mais concentrado. Então antes faziam isso, mas eu falei, eu tenho ali o Xuxa para hipnotizar, não vou gravar com a filha, com o tio, com a tia, não, tenho que hipnotizar. Então, por essa obrigação de ter que fazer com o Celso Portiolli, o Fábio Porchat, com a Anitta, com a Eliana, de ter que fazer ali acontecer, teve gente que eu demorei 2 horas para começar a acontecer alguma coisa, teve gente que eu demorei 30 minutos, demorei 15, então comecei a perceber padrões e eu criei esse protocolo e esse conceito. Então, 2017 já estava apto a ensinar, e eu percebi que quanto mais a gente ensina, mais a gente percebe que sabe e aprende ainda mais e fixa melhor, né? Que tem aquela pirâmide, né, de aprendizado, que tem o aprendizado passivo e tem o ativo. Que você lê, você ouve, você escuta e depois tem a parte que você lê, ouve, depois não sei o quê. O último que você mais absorve conteúdo é ensinando outra pessoa do conteúdo que você absorveu. Então aí comecei a desenvolver mais ainda, 2017, aí fiz 5 turmas de 2017, 2018 teve turma, só que em 2018 eu falei, cara, eu tô dando curso, treinamento só focado em hipnose clássica, técnica, não na hipnoterapia. Aí começou a surgir as necessidades de, preciso formar terapeuta competente. Aí foi que eu chamei o meu sócio Bruno Tricarico, a gente fez 2 testes de hipnose clínica, uma turma no começo do ano, depois no final do ano, e aí esse ano que nasceu o Instituto Quasar, depois de a gente ajustar algumas coisas assim. Mas basicamente a hipnose entrou. Explica pra mim que eu achei o nome fantástico, pra quem não sabe o nome, de onde surgiu o Instituto Quasar. Quasar. Achei incrível. Achei genial. Na verdade, eu descobri Quasar e eu coloquei o nome no meu gato. Então, no meu gato se chamava Quasar. Só que eu achei tão interessante o conceito por trás, que é o objeto astronômico, que é o maior emissor de energia e luz do universo. Então, hoje, do que se conhece, do que se descobriu, é o maior emissor de energia e luz. E o único quasar, ele emite mais luz e energia do que uma galáxia inteira com 100 bilhões de estrelas. Então, mais do que uma galáxia inteira. E o quasar, com essa luz e com essa energia, você quer na verdade, o objetivo o mundo? Mudar o mundo, transformar o mundo, trazer essa solução que a gente descobriu, que as pessoas hoje falam assim, não tem solução, tem que entupir de remédio, tem que não sei o quê. Ninguém sabe. Chamam de mal do século, né? Depressão. Aí eu considero a ansiedade junto, né? Porque afeta quase o mesmo número de pessoas. E aí ninguém sabe como resolver, esse número está crescendo, o que é bizarro, 2% ao ano, e até 2022 falam que vai ser a doença mais incapacitante do mundo.
E aí, a hipnoterapia hoje a gente tem resultados concretos, não eu, mas não só o Bruno, mas todos os alunos, todos os colegas de trabalho, e coisas rápidas, em 1, 2 sessões, assim, de entender como funciona. E o Quasar nasce com esse propósito de iluminar a vida das pessoas, sabe? Tipo, levar essa luz e solução para poder trazer esperança e solução para as pessoas. Eu acompanhei suas lives. Você acompanhou? Acompanhei. E fiz. Olha! E posso falar que é incrível a sensação que a gente tem mesmo de mudança. A gente percebe a tua paixão já pela hipnose. E de onde surgiu a necessidade real de ajudar na parte clínica? Porque eu tive depressão e eu fui um processo longo até entender, até compreender que você está em depressão. Né? É verdade. O mais difícil é você acha que chegou no dia, mas na verdade é um processo. É um processo. Como as pessoas conseguem entender que estão em depressão e como a hipnoterapia também pode ajudá-las a... Tá. Primeira pergunta foi como surgiu a necessidade da terapia, né? De tipo de ajudar... De ajudar usar a hipnose terapêutica. Como surgiu essa necessidade? A necessidade. É que, na verdade, descobri esse potencial já nos primeiros treinamentos. Na primeira, né? Que explodiu minha cabeça. Depois fui me capacitar. Aí eu tinha um receio, porque logo que você aprende um negócio, você não tem confiança. Aí comecei a fazer um ou outro, fui avançando e evoluindo. Só que no vídeo do Celso Portiolli especificamente, foi em 2016 ainda, como eu tinha esse conhecimento, eu falei, pô, eu só quero ajudar as pessoas que precisam. E eu lancei um e-mail para as pessoas mandarem. Tá precisando? Vem cá, eu indico o terapeuta. Isso sem ganhar nada, era uma coisa mais para ajudar as pessoas. Mas o volume foi tão grande e absurdo, e cada problema que via, tipo, chegava centenas de e-mails todo dia, chegou a acumular 30 mil e-mails. Uau. Aí eu falei, caramba, cagada que eu fiz, hein? Porque eu não esperava que fosse tanto. E aí quando eu fui parar para pensar, deixa eu ver quantos terapeutas no Brasil eu confio. Não dava para encher os dedos. Eu falei, caramba, tem uma demanda gigante. E aí eu não consigo indicar, não consigo responder em tempo hábil. Aí o título dos e-mails era tentativas de suicídio, depressão. Aí alguns eram fobia de avião, tipo coisas mais que não vão matar a pessoa. Mas crise de ansiedade, síndrome do pânico, blá, 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 fibromialgia, um monte de e-mail. E aí a gente respondia o máximo que dava, botei uma pessoa para fazer, não conseguia dar conta. Chegava centenas todos os dias. E aí numa dessas, depois eu falei, queira ou não é responsabilidade minha, entre aspas, não seria responsabilidade minha, mas eu me sinto responsável de ter conhecido a solução, aí eu divulguei a solução, trouxe esperança e trouxe uma visão para esse negócio chamado hipnose e hipnoterapia, e as pessoas estavam com essa esperança buscando. Então eu me senti responsável por essas pessoas que estavam procurando. Então de vez em quando eu entrava e respondia. E numa dessas, em 2018, começo de 2018, em algum momento de 2018, ou 2017, na verdade, nem lembro bem. Eu só lembro do momento que foi marcante, porque tinha alguns e-mails que chegavam, eu abria. Aí teve um de uma mãe falando assim, putz, minha filha de 22 anos, ela tentou suicídio, a minha filha tentou várias vezes suicídio, tá precisando de urgente terapia e tal. Ela só mandou isso, não mandou informação nenhuma. Aí depois de 3 semanas, um mês, que eu vi. E eu respondi, eu falei, olha, preciso saber de onde você é, manda de onde você é para poder indicar alguém próximo de você. E aí ela respondeu esse e-mail, depois desse tempo, né, que ela tinha mandado o e-mail, e ela falou para mim que era tarde demais, ela agradeceu a indicação e falou que a menina já tinha se suicidado. E eu lembro bem no momento que eu li esse e-mail, porque eu estava no avião, na janela de um avião, voltando de uma palestra. Eu voltando de algum evento, não é nem palestra, não dava palestra na época, mas eu estava voltando de um evento para São Paulo, e aí eu chorei muito. Aí Deus tocou no meu coração e falou, cara, olha, quanto mais você demora para começar o teu propósito, a missão de vida, mais pessoas estão morrendo. E depois eu fui procurar mais dados, conhecimento, e a cada 4 segundos uma pessoa tenta suicídio no mundo. Então, enquanto a gente está conversando aqui, muita gente está tentando suicídio. E a cada 40 segundos uma consegue. Então, por minuto, a cada 40 segundos tem uma pessoa morrendo por suicídio. E o que leva uma pessoa a fazer isso, entendeu? Então é uma coisa muito tensa, pesada. E não foi suicídio, mas no caso do meu pai, eu perdi o meu pai com 35 anos. Ele tinha 35 e perdi ele para depressão. Da depressão levou pro alcoolismo, pro cigarro. Era 3 maços de cigarro por dia e uma garrafa de uísque todo dia. E não conseguia levantar, não conseguia trabalhar. Era dormir, beber, fumar, dormir, beber, fumar e comer só o que mantinha ele vivo. Então aí eu perdi ele muito cedo. Com 35 anos ele estava precisando de um transplante de fígado. Aí ele faleceu no Hospital das Clínicas. Então tem uma coisa muito forte. Eu falo, caramba, o que leva uma pessoa a afundar tanto, aí não conseguir sair? Eu passei por esse processo depois também. Então é complexo, porque você está vivendo aquilo, você não fala assim, estou em depressão. Você só vai, tipo, não consegue levantar da cama, não tem vontade, não tem esperança, entende? Então surgiu essa necessidade por isso. Eu falei, cara, ou eu giro a chave e
pego essa missão que Deus colocou, essa ferramenta que ninguém olhava, para todo mundo era um negócio, ai, bagulho esquisito, não acredito, não funciona, e botei em ação. Mas esqueci as outras duas perguntas. Até eu. Essa resposta foi tão maravilhosa e tão profunda. Mas você concorda, assim, um pouco, como você também teve essa experiência com depressão, até para quem se estiver passando por isso, um dos alertas para procurar médico, procurar psicólogo, procurar ajuda, não é quando você deixa de fazer algo que você gosta ou que gostava, e daí você perde a vontade, começa a perder alguns prazeres, para não chegar, no caso, até quando eu resolvi descobrir que eu tava afundado. Então, tive que sair do fundo. As pessoas, na verdade, qual que é o lance? Não é nem a gente tem gente que não vai expor nem pra família nem pra ninguém, porque a sociedade ou até a própria família fala que é frescura. Eu sei. Tá tristinho, é frescura e tal. Levanta e não da é, cama. entendeu? Levanta, é vagabundo e tal. E aí a pessoa tá passando por aquele processo que, na verdade, aí entraria num assunto mais complexo de como a mente funciona, como é que o subconsciente tá com gatilhos de proteção, mantendo a depressão pra proteger a pessoa, sabia? A depressão, a ansiedade e tudo que surge, fobia de avião, tudo que surge de transtornos hoje que atrapalham a nossa vida, é uma proteção do subconsciente. É porque ele não sabe como proteger a gente. Não sabe a forma correta do jeito que a gente quer. Então ele vai aprendendo com a vida e fala assim, putz, essa é a melhor forma. Então só um exemplo rápido. Compulsão alimentar. Às vezes não adianta você ir num nutricionista, num médico, num personal. Não adianta, a pessoa não consegue. Por quê? Porque é uma briga constante com o subconsciente e o subconsciente vai ganhar 98% das vezes. E a compulsão alimentar foi gerada, num dos casos que a gente tratou, por uma proteção contra homens. Porque ela passou por um trauma, com 7 anos de idade, foi abusada pelo padrasto, contou pra mãe, a mãe não acreditou, e ela guardou aquela emoção negativa. E depois no colégio teve uma experiência negativa com adolescentes na escola, e quando casou teve alguma experiência, alguma coisa que o marido tinha casado, ela continuou magra, sem compulsão, aí o marido, em alguma conversa, soltou na lua de mel que ele mudou, mas fazia com as mulheres, ele traía as mulheres, usava as mulheres e tal. Aquilo conscientemente pode não ter afetado naquele momento, mas o subconsciente, ele vai lá dentro e fala assim, pera lá, seu padrasto te fez mal, os caras no colégio te fizeram mal, então o cara que você mais confia agora que você casou, fala que fazia isso antes, ele poderia fazer com você. Aí o subconsciente vê como um perigo de verdade, que não é na verdade, não é um perigo, mas ele vê como um perigo real e vai te proteger. Ele não vai te ensinar a lutar, ele não vai te comprar uma arma pra você, ele vai falar, putz, eu tenho aparência atraente, atrai os homens, e aí eu vou ter problema com homens, porque homens geram coisas negativas, e ele generaliza. Aí fala assim, vou gerar então uma compulsão, eu sei que a aparência vai mudar e vou afastar os homens. E aí, quando ela começou a ter compulsão e ficou com a obesidade, e o subconsciente para ele faz assim, nossa, ainda bem, fiz minha parte. Estou protegendo ela. Então olha que maluco isso. Insônia, por exemplo. Insônia pode ser derivado de ansiedade, síndrome do pânico e tal. Mas teve um caso específico que um dos nossos colegas trataram, que a menina estava com 3 anos, vida adulta, 20 e poucos anos, com insônia. Não consegue dormir, não consegue dormir, não consegue dormir. E aí, com 3 anos de idade, quando você faz a regressão as pessoas têm muito preconceito, mas a regressão é uma técnica da hipnose, acessar memórias, é isso que a gente faz. Com 3 anos de idade, os pais estavam brigando, achavam que ela estava dormindo, que era hora para ela estar dormindo, ela estava acordada, e os pais discutindo, gritando, já gera uma emoção negativa, e o pai grita para a mãe, fala assim, eu só não me separo de você por causa da nossa filha. Aí a filha ouve aquilo, o subconsciente ele capta, ele fala assim, putz, espera aí, eu preciso do meu pai e da minha mãe, preciso do conforto, preciso da segurança, preciso do amor deles. Então se eu desligar em algum momento, eles vão se separar, eu vou perder eles. Em algum momento eu vou separar, se eles se separarem, é por minha causa. Então ela ficou em alerta o tempo inteiro. E aí o subconsciente grava como uma proteção, de que ela não pode desligar e não pode dormir. Uau. Olha que maluco. É a mesma coisa, é até legal citar esse exemplo. Tem um aluno aqui, o César, ele estava aqui, ele também fez a hipnoterapia, na verdade uma terapia neural, só que é quase que a hipnoterapia. E aí ele descobriu que ele estava com insônia há 20 anos, ele estava tomando remédios. Ele chegou a tomar acho que 3, 4 remédios por dia. E ele, quando fez a terapia neural, que é uma hipnoterapia, ele descobriu que quando ele tinha, não sei quantos, acho que uns 8, 9 anos de idade, não lembro a idade, eles tinham que sair cedo para viajar e o pai dele, 6 da manhã, como ele não estava acordando, queimou o cigarro no pé dele. Aí queimou o cigarro no pé dele, falou assim, acorda, que a gente precisa sair. E aí ele tomou um susto, óbvio que gerou sentimento negativo, raiva. Porra. Aí ele acordou, só que não foi por causa disso. Deu até em mim. Então, só que ele não ficou com insônia em alerta por causa disso. Só que aí o pai dele falou assim, e tinha um irmão mais novo, e acorda teu irmão, que senão eu vou queimar o pé dele também.
Aí o subconsciente dele falou assim, pera, eu não posso desligar, preciso proteger meu irmão. E aí ele ficou em alerta porque ele falou, putz, se eu desligar, meu pai vai fazer mal pro meu irmão. Então é um perigo pro meu irmão. E ele, como irmão mais velho, falou, preciso proteger ele. Aí o subconsciente, ele girou a chave e falou assim, ó, em alerta. Perigo, perigo, perigo o tempo inteiro. E aí ele ficou com insônia há 20 anos. Depois que ele fez essa terapia neural, dormiu, nunca mais teve insônia. Uau, que incrível. Então, tem várias coisas que a primeira infância influencia muito, do 0 aos 6 anos. Isso é muito importante. E pode gerar síndrome do pânico, pode gerar gagueira, fobia social. A gagueira, muitas das vezes, é quando é reprimido de falar ou chorar quando ele quer. Então, muitas vezes, quando a gente vê pai e mãe falando assim, ó, cala a boca, senão você vai apanhar. Para de chorar, senão você vai apanhar. Aí ele suprime, ele reprime o choro e ele somatiza aquilo, ele guarda pra dentro aquilo que ele precisava botar pra fora naquele momento, ele guarda. Aí ele é reprimido porque ele quer chorar, quer se expressar, quer falar. E aí, às vezes, é obrigado a falar quando não quer. Sabe quando faz besteira, tipo, quebrou alguma coisa em casa? Fala assim, ó, sei. A gente faz, criança faz. Mas o pai fica lá na pressão, tipo, em vez de relevar, falar que foi errado e tal, ele fica assim, ó, fala agora o que você fez. Fala se você vai apanhar, fala. Aí é obrigado a falar quando não quer. E bullying na escola influencia muito. Tá na escola, quando ele se expressa, fala, as crianças começam a zoar, gera uma emoção negativa, aí o subconsciente fala assim, ó, não se expressa, não fala mais. Porque toda vez que você fala, ó a generalização do cérebro, toda vez que você falar, vai um monte de gente gerar emoção negativa e vai zoar você, isso vai te gerar um mal. E aí toda essa junção, não é por causa de uma vez que a criança vai ficar traumatizada, tá? Mas junção é como se fosse um copo, vai enchendo as emoções negativas, e aí transbordou o copo, ferrou. É quando o problema registra e surge. Então, até gagueira, olha que problema. É emocional, muita gente, 5% dos brasileiros tem gagueira. Não consegue se expressar e falar de uma certa forma. Então, é complexo isso. Eu falo muito da criação dos 0 aos 6 anos, da primeira infância, tomar muito cuidado com o que fala, que é um papel vazio. É uma programação neutra, negativa, que tudo vai sendo absorvido. E como o pai e a mãe têm autoridade sobre a criança, tudo que pai e mãe fala vai entrar e ficar programado ali, entendeu? Falando de mindset, o que quando você descobriu assim a hipnose, o que você mudou na sua rotina e qual é a sua rotina hoje na parte mental? Na verdade, eu não tinha uma rotina depois que eu comecei a trabalhar com YouTube, com entretenimento, que os horários são todos meio bagunçados. Então eu nunca tive uma rotina de fato, gostaria, mas eu fui sempre levando da melhor forma possível. E depois da hipnose, o que mudou foi a questão de entender e compreender melhor e controlar melhor as emoções. Porque inteligência emocional é basicamente isso, saber controlar as emoções. E realmente, quando você conhece sobre a mente humana e começa a praticar a auto-hipnose, eu nunca fui de meditar, fazer nada. Então a auto-hipnose eu comecei a ter o costume de fazer. E você assume o controle da mente. Você entendeu como ela funciona. Você reprogramou o que estava te travando. Você assume o controle da mente, aí assim assume o controle dos pensamentos, e dos pensamentos você controla as ações e vai ter os resultados e a vida que você quer. E basicamente isso que mudou. Hoje é muito mais fácil lidar com qualquer tipo de problema. Óbvio que eu não estou falando que você vai virar um super-homem perfeito, você não vai virar... Não é um negócio que, meu Deus, nunca vai estourar e ter raiva, nunca... Não, o ser humano é isso. Só que o ser humano ele tem que estar caminhando assim. O que está acontecendo com o ser humano é que está assim, aí uma hora está depressão. Aí depois é pico de raiva, aí pico de alegria, só que depois cai fundo, entendeu? Então, te mantém equilíbrio. Você assume o controle, te mantém equilíbrio e você consegue ter uma vida feliz e plena na medida do possível, assim. Então, precisa ter um equilíbrio na parte espiritual, que eu vejo que é muito importante. Todos os grandes líderes e cara que fala de desenvolvimento humano, todos têm uma parte espiritual equilibrada, mental, emocional e físico. Só que é nessa escala que eu vejo que é importante. Que a galera quer focar no físico, o mental tá ferrado e o mental influencia, só que o mental não tá saudável se não tem o espiritual saudável. Então manter o espiritual, o mental, aí o emocional e físico são consequências desses primeiros pilares. A gente sabe que você é um belo mágico, hipnoterapeuta ou terapeuta de gabarito. Você ficou noivo. Fiquei noivo. Ah, Sammy, foi um truque de mágica ou foi hipnose? Qual das duas técnicas você usou? Foi mágica. Mas é hipnose, não, hipnose dental. Acho que ela você que me hipnotizou. Você falou que ela te hipnotizou, ela né? Que me hipnotizou, na verdade. Mas foi bem intenso, porque a gente se conheceu faz pouco tempo, né, no começo do ano e tal. E aí a gente já tá noivo agora. Mas tá muito bom, assim, porque a gente tem um alinhamento, assim, espiritual muito bom, de valores, principalmente por ela ser cristã e eu também. Então,
Deus tem mostrado assim muito rápido as coisas, as respostas que a gente quer, que a gente precisa, até nos negócios, até no instituto, na missão de vida, tudo tá caminhando assim, e os feedbacks que a gente recebe, os sinais, cara, tá tudo fluindo assim. É engraçado, as pessoas olham uma pessoa de sucesso e falam, ai, é sorte. É sorte? Cara, é sorte, sim, mas a definição de sorte é assim, quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho, entendeu? Exato. Então, você não mexe a bunda, você fica esperando em casa, nem sorte você vai ter, entendeu? Quando você fica parado lá no mesmo meio, que você quer algo, você mentaliza algo, mas se você não mexe algumas coisas para fazer isso, não vai acontecer nunca. Então, sorte para mim é resultado do seu trabalho. Trabalho duro. Entendeu? Sorte na verdade, são oportunidades que você abriu, portas que você abriu. Porque quando a gente nem bate na porta, Deus fala, não abre. Vai lá, bate na porta e pede para abrir. Qual seriam seus maiores medos ou medo hoje? Você que já entende da mente e consegue, no caso, reprogramar, qual seria seu maior medo? Medo? Eu tinha um antes, mas isso... Eu tinha um antes... Já reprogramou? Já, mas não foi por uma questão reprogramacional mental, foi uma coisa mais espiritual, assim. Uau. Porque a coisa que eu mais tinha medo na vida, porque se for ver, você chegou a ver o meu Draw My Life? A história de vida, onde eu resumo tudo, você chegou a ver? Desenhando e tal, eu conto que eu perdi meu pai e minha mãe e tal, a gente sempre viveu em condições bem escassas e tal. Mas o medo que eu tinha era que minha avó morresse. Então acho que o meu maior medo de todos era que minha avó morresse. Só que aí, depois que eu tive esse salto na evolução, tanto mental, espiritual, me aproximar de Deus e tal, hoje eu não me importo, sabia? Tipo, não que eu não me importe que ela morra e tal, mas pra mim, se acontecer, tipo, ótimo, se não acontecer, melhor ainda, vou vivendo. Porque eu achei, hoje ela tá com 77, eu achei que ela ia morrer bem antes. E vocês são bem próximos. Muito, muito. Que eu vejo os vídeos também, quando você muito. posta, jantando, ela veio pra cá. Ela que foi segura, acho que muito da minha espiritualidade também, mas do meu suporte, foi o amor que ela depositou, que ela conseguiu passar pra gente. Então, foi o que me segurou no processo de depressão, no processo de não ter esperança para a vida, de confiar em Deus e tudo mais. Foi ela. Então, acho que é a pessoa que eu mais amo, assim, não tem uma escala de diferenciação de família e tal, mas se tiver que se colocar, acho que ela seria a pessoa que eu mais amo hoje no mundo. Você acha que esse lado espiritual seu que levou mais, não colocando a hipnose nesse sentido espiritual, sim, mas esse lado de você ter essa conexão maior com você, de se compreender, de compreender a mente, é como a meditação, no caso que eu faço, ela de alguma forma também te aproximou desses canais todos? Sim. Hoje eu tenho percebido cada vez mais isso, porque eu sempre gosto de ter um embasamento, tanto nos resultados, tanto na ciência e na Bíblia. É muito importante. E a gente vê que está tudo correlacionado. Então, tudo que a física quântica fala já está na Bíblia. O que a hipnose fala hoje, o que eu explico hoje, já estava na Bíblia. Então, eu vejo que quanto mais você se conhece, você percebe que corpo, alma e espírito são uma coisa só e que estão todos conectados. Então, não é porque a fé ela age numa região do cérebro, que ela ativa o cérebro, que ela deixa de ser espiritual. Claro. Então, tipo, a hipnose, o pastor disse uma coisa muito interessante. Mês passado, tipo, esses últimos meses, eu fui pela primeira vez numa igreja, fui palestrar para 1000 jovens e eu expliquei sobre a missão de vida, o propósito, e fiz hipnose dentro da igreja. Então, as pessoas, de fato, que estudam muito, que conhecem, que não ficam na ignorância. Ser ignorante não é uma coisa ruim. Ser ignorante é não ter conhecimento de algo. Então, quando você se aprofunda e estuda de tudo, sabe? Mas assim, o importante é você ter o norte, né? Para mim, Pyong, meu norte é tipo assim, é embasamento da Bíblia, da palavra de Deus. Então, se tá ali, eu tô estudando, não importa o que eu estudar, o que eu evoluir. Eu posso ver de tudo e estudo de tudo e eu sei que tá certo. Então, quando você se conhece e conhece a sua mente, você está conhecendo sua alma. Então você consegue também evoluir de forma espiritual quando você adquire conhecimento e mental, sabe? Nesse quesito mente. Então é uma coisa que realmente me aproximou. Te aproximou e também faz você compreender melhor o que está escrito ali, né? Sim, sim. Sentir, né? Porque ali é muito... Tem metáforas, tem várias interpretações, mas quanto mais você estuda e adquire conhecimento, mais você vê sentido em tudo ali que está falando. Tem uma coisa muito forte na Bíblia que eu sempre falo, que Jesus já falava que a palavra tem poder de vida ou morte. E o que programa a gente para ter uma vida
plena, saudável, feliz, ou que pode caminhar para o suicídio, para a morte, são as palavras que a gente usa. Então as palavras têm influência muito grande, porque a gente é programado de acordo com as experiências e com palavras. Então, teve um bloqueio que aconteceu, a gente fez uma hipnoterapia aqui, eu sempre peço um voluntário para mostrar na prática ali. E aí ele falou, cara, eu tenho uma crença forte, que eu nem começo a fazer as coisas porque eu sei que vai dar errado e eu sou incapaz. Então estava instalada essa crença na cabeça dele. E aí quando eu fui caçar, sempre você vai achar alguma coisa. Aos 2 meses, ele estava no berço e viu os pais brigando. Calma aí. É o pessoal entender, 2 meses, 2 meses. 2 meses de idade, bebê. Tá bom. Por quê? Só para as pessoas entenderem que era 2 meses mesmo. 2 meses de idade. Porque quando o cérebro se forma na barriga da mãe, ele tem a região que grava as memórias. Então, a partir do momento que você tem essa região, essa função que grava as memórias, ele está captando tudo o tempo inteiro. Desde a barriga. Desde a barriga da mãe. Então, por isso que fala assim, nossa, regrediu ou voltou para a barriga da mãe. Sim, porque tinha um cérebro e as memórias você consegue acessar. Então não é nada, meu Deus, espiritual. Não, é só acessar memórias e ponto. É só isso. Como se fosse um computador com HD. Eu abro a pasta, tem foto de você 10 anos atrás? Algum registro? Tem. Eu tô fazendo isso. Com cabelo. Então, com cabelo. E eu faço isso com a mente. É tão difícil de acreditar eu com cabelo como uma criança de 2 meses com memória. Olha, as duas coisas são mais ou menos existe. Tá lá. Aí a gente acessa e você vê que a briga dos pais lá e ele entendendo, percebendo que a culpa da briga era ele, aquilo gera uma emoção negativa. Só que especificamente aos 6 anos de idade ele estava encolhido no canto do quarto e o pai estava gritando com muita raiva e ódio, ele nem sabia o motivo, falando assim, você é burro, você é incapaz, você não consegue fazer nada direito. E aquelas palavras se instalam como se fossem sugestões, principalmente do 0 aos 6 anos. Então, teve uma médica que está aqui, eu tratei ela em Itajaí, quando eu fui palestrar nessa igreja. E ela não conseguia fazer esporte e academia de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela fez durante o período e falou assim, puta, até meus tantos anos eu fazia. E aí eu fui descobrir por que tinha essa crença, esse peso, essa energia negativa. Quando ela pensava em fazer academia, pum, já era. Travou, não consegue, não faz. Fala para os pacientes dela fazer exercício, faz academia, faz exercício que é importante e ela tem que fazer, mas não consegue. Aí, 3 momentos. Adolescência, quando estava jogando vôlei, ela era nerd da sala e não sabia jogar bem vôlei. Então ela sofria bullying, ela sofria humilhação porque ela não sabia jogar vôlei. No segundo, também num outro colégio, também em relação a vôlei. Só que num terceiro momento, ela estava na praia, na beira do mar, correndo e tal, não sei o quê, e foi jogar vôlei com os amigos. E aí ela voltou para o apartamento que ela morava de frente para a praia, e quando subiu, a mãe virou e falou assim, você estava jogando vôlei, né? Eu estava vendo daqui, nossa, mas você só atrapalha, né? Uau. Tipo, o impacto emocional, mesmo que seja uma brincadeira, uma piada, o impacto emocional que gera que é importante. Então, depois desses 3 eventos, encheu o copinho, transbordou o copo. O subconsciente falou assim, ó, não faz mais nada físico, exercício, negócio, faz da mente, não faz do cérebro, que você é médica, melhor você ficar na parte, questão de conhecimento, mente, esquece a parte física, esquece. Aí travou. Só que depois que fez a terapia, tá fazendo academia, correndo de manhã. Eu queria te perguntar qual é o legado que você quer deixar para o mundo, mas eu já tô querendo mudar essa pergunta para Pyong Pai. Como vai ser, meu? Incrível, com todo esse conhecimento. Eu acho que eu quero saber o legado do Pyong Pai. Cara, que é incrível. Eu tô curioso também para isso, porque eu vou pegar todo esse conhecimento, todo esse cuidado que tem que ter com as pessoas, tudo, e eu vou criar da melhor forma possível. Vai ser, entre aspas, não é que eu vou usar como teste, mas vai ser um laboratório até pra mim. Porque uma coisa é eu ter o conhecimento e falar pros outros, ó, toma cuidado, tá, não sei o quê. Agora eu quero ver eu na pele de pai pra cuidar do filho ali e saber que desde a barriga tem que tomar muito cuidado com o que a mãe tá sentindo. Porque teve uma outra terapia que tava na barriga da mãe, voltou pro momento da barriga da mãe, o filho dentro, que foi um aluno meu que a gente tratou ele, que dele era mais urgente com depressão e que não merecia viver. No primeiro momento que gerou uma emoção negativa, a mãe estava tomando uma facada na barriga e aí a dor, a agonia, o sentimento negativo que a mãe estava sentindo, ele estava sentindo. É porque vai pela pele, né? Mas tudo tá conectado. A pele é o maior receptor. Tipo, a mente, pele, tudo, os hormônios, a química gerada. Sabe? A química de raiva, de proteção, Então, a primeira vez que ele sentiu a emoção negativa ali, já vinculou na barriga da mãe. Então, quando tá, tem que evitar conflito. Evitar a mãe passar nervoso.
a passar raiva. Evitar botar nossas projeções também nas crianças. Ou como nossos assim? medos, nossas Isso, crenças, também. nossos valores. E tudo que está sendo falado, passado, transmitido, ali está sendo formado. Então, já tem que ter cuidado no começo da gravidez. Depois, quando nasce, do 0 ao 6 E cuidado para conversar na mesa e a filha tá no iPad, Nossa, porque eu ouvi tudo. Ontem eu tá tava conversando ouvindo. com a minha filha, batendo papo, daqui a pouco eu falei uma palavra estranha, ela olhou, mas o que é essa palavra? Eu falei, hã? Você tá aí de orelha, é? Cara, Você tá de estão orelhão. captando, estão ouvindo. Por exemplo, esse caso da insônia da menina. Tá discutindo, estão ouvindo. Tá discutindo, soltou uma frase errada, você pode gerar um problema na vida adulta dela para sempre, não dormir bem, ter síndrome do pânico, achar que vai morrer o tempo inteiro. Então tem que tomar muito cuidado, até conflito. Cara, é muito complexo. E a gente é ser humano, às vezes vai uma, outra vai soltar, não dá pra gente ser perfeito. Só que, por exemplo, não é também, não tem que ser, não é de vidro. Senão a gente tava, a nossa geração, tipo, eu digo nossa geração porque eu acho que depois da minha virou uma geração meio Nutella, sabe? Ah, é porque não pode bater no filho, porque não sei o quê. Porque eu tomei muita porrada, e eu tô bem. Eu tô bem. Então não gera. Eu tomei bastante. Então, Meus pais não lembram. Eles nunca lembram. Então eu tomei muita porrada, já apanhei de cinto, de taco de golfe, taco de hóquei, espada de bambu, que meu pai biológico era professor de espada de bambu. Então eu tô aqui, tô bem, tô vivo, equilibrado e tal. Então não é por causa de uma coisa que vai gerar um trauma, mas a gente tem que evitar o máximo possível, sabendo dessas informações. E se da pessoa em casa, pra você, o que é a vida valer a pena? Que a vida valer a pena? Viver essa vida. Fazer ela valer a pena pra você. Acho que eu falo sempre que a pessoa, todo mundo está buscando de alguma forma o sucesso. E a busca básica do ser humano é ele ser feliz. O cérebro tá buscando isso, a sua mente está buscando isso e você está buscando isso. Então, viver uma vida que vale a pena e ter sucesso nessa vida é basicamente conseguir viver todos os dias feliz de forma plena. Todos os dias. Para mim isso é sucesso. Sucesso não tem nada a ver com financeiro, carreira, likes, não tem nada a ver. É você conseguir viver feliz de forma plena todos os dias. Então, acho que isso faz valer a pena. Mas também, agora, achar um propósito e viver por esse propósito. Porque o Simon Sinek, na palestra do TED, é um dos mais vistos, né? O Golden Circle. Ele fala que menos de 10% das pessoas do mundo sabem o propósito delas, do porquê elas vivem, do porquê elas acordam todos os dias. Então, e uma frase do Mark Twain, que ele fala assim, 2 dias mais importantes da vida de alguém. Os 2 momentos mais importantes da vida do ser humano. É o dia que ele nasce e o dia que ele descobre o porquê. Então, acho que a gente está num movimento que as pessoas estão buscando mais isso. Que os funcionários não estão mais pelo salário, pelo dinheiro, estão pelo propósito da empresa, do impacto que a empresa está causando e do porquê que ele está fazendo aquilo. Então, acho que é isso. Não consigo resumir muito, sabe? É complexo esse assunto. Eu quero primeiro te agradecer, mas antes eu queria te fazer a última pergunta. Você me hipnotizou porque eu tô aqui apaixonado por essa história inteira, meu, pelo jeito que você fala, pela sua paixão, pela sua vibração. E falar que eu te desejo muito sucesso com muitas pessoas, que você ajude as pessoas a terem esse poder da mente, que elas consigam se autorregular. Assumir o controle da vida. Elas né? assumirem o controle, esse é o seu propósito, né? A gente lançou o movimento, assuma o controle, que é para assumir o controle da mente, que é só assim assumir o controle dos pensamentos, das ações, e aí vai ter os resultados e a vida que merece. Você não quer ser uma bengala para as pessoas, você quer que as pessoas, elas mesmas, aprendam a ferramenta e usem elas, né? Eu não quero dar o peixe. Quero ensinar a pescar, quero que as pessoas andem com os próprios pés. Eu não quero que dependam de mim, não quero que dependam de remédios. Eu quero que as pessoas entendam o potencial natural, como a gente foi criado assim. Tipo, Deus criou a gente perfeito, com um potencial enorme, e a gente vai se perdendo. Eu quero que as pessoas assumam o controle da mente e despertem e descubram o potencial interno que a gente tem. Porque a gente olha o tempo inteiro pro externo, né, para fora. Não para olhar o interno, para dentro, que é a parte mais importante. Fala pro pessoal onde eles te encontram, onde eles te procuram, onde eles acham o método Quasar. Para achar qualquer tipo de trabalho, vídeos, material, curso, treinamento, é só procurar por Pyong nas redes sociais. No YouTube tem o canal, o Instagram, eu posto todas as novidades, Pyong Lee. E no Instituto Quasar é o site institutoquasar.com.br. A gente está formando hipnoterapeutas para levar cada vez mais a solução e até para você que quer próprio se desenvolver. Então, é um conhecimento para autoconhecimento e evolução, né?
Então, tudo Pyong com Y. Obrigado, querido. Obrigado, Xuxa. É um prazer estar aqui, viu? E se você gostou, deixa seu comentário. Como é que encerra mesmo? Comentário é o que mais? É que eu sou assim, novo nisso. Comentário tinha, eu sei. Tinha um padrão que todo mundo fazia que era... deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tudo tinha isso? esse padrão. Só Meu que Deus. quando você dá 5 chamadas de ação pra pessoa, ela não faz nada. Qual que eu falo aí? Se inscreva. Se inscreva. Acho que esse, Pronto. pra começar o canal, se inscreva no canal. Esse é o primeiro passo. Tô aprendendo, então só se inscreva. Mas se quiser deixar um comentário, pode deixar deixa também. eu Obrigado, querido. Que isso, então, gente. Obrigado, viu? É um prazer estar aqui.